o nosso bom dia a todos e todas, nesta manhã de domingo, em que aqui nos encontramos para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos abordar o capítulo de número 24, cujo título é Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Como sempre, lembramos aos companheiros e companheiras que nos assistem, os que estão aqui presentes também, que nós temos a evangelização de jovens e crianças todos os domingos. Está sempre aberta as inscrições, das 9h30 às 11h30. As crianças e os jovens vão para a aula e os pais podem participar do ciclo de pais com palestras. É um trabalho riquíssimo, muito belo também, e que prepara os nossos jovens para esse mundo futuro. Também temos hoje a inscrição, termina hoje a inscrição para quem quer conhecer a doutrina espírita para os adultos, né, no preparatório, que acontece todas as segundas-feiras nas aulas. Hoje é o último dia de inscrição. E qualquer outra atividade que vocês queiram saber, nós temos a página no Facebook da SEAC para poder ver, então, as atividades que a casa nos oferece. Vamos, então, à nossa preparação. Do próprio capítulo, nós escolhemos a primeira passagem aqui, que está em Mateus, que Kardec coloca como início deste capítulo, que nos diz assim: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire, põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. Elevemos, então, o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e façamos a nossa prece, agradecendo a oportunidade da vida e das nossas vidas, o sol que nos ilumina, a água cristalina que podemos saciar a sede, e principalmente, Senhor, o Consolador prometido, este Evangelho, este farol que nos abre os caminhos e que nos conduz ao progresso espiritual. Que hoje, quando vamos trabalhar com esta luz que se acende em nossos corações, possamos aprofundar este conhecimento, entendendo a mensagem do Mestre, para que efetivamente esta luz não se faça presente apenas em nossos corações e em nossas mentes, mas que possamos ser aqueles que colocam a luz à disposição de todos os nossos irmãos em caminhada. Ilumina-nos, Senhor, ampara-nos, que os momentos que aqui vamos estar, teus mensageiros de luz possam adentrar os nossos lares, levando a harmonia, a saúde e a paz, e que nós aqui, neste ambiente tão bem preparado, possamos conectar com o mais alto. E assim, com a permissão daqueles que coordenam o Evangelho segundo o Espiritismo, pedimos licença para iniciar o estudo de hoje. Que assim seja. Para apresentar, então, este capítulo, nós temos a nossa companheira Patrícia Barros, que vai trabalhar conosco, então, o capítulo 24. Ela é trabalhadora da Sociedade Espírita Allan Kardec, nos estudos, na divulgação e na evangelização. Então, com a palavra, a nossa companheira. Bom dia a todos, queridos amigos. Como já adiantou a nossa amiga Solange, nós vamos trabalhar na manhã de hoje. Nós vamos realizar o estudo do capítulo 24, que tem por título Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Como todos os títulos dos capítulos dessa obra do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec escolheu palavras de Jesus. Não é diferente com o capítulo 24. E essas palavras de Jesus, elas constam do Sermão da Montanha, que alguns de nós muitas vezes associa de forma exclusiva às bem-aventuranças, mas estudando a doutrina espírita e o próprio Sermão da Montanha, nós constatamos que ele é constituído de outros tantos ensinamentos
que foram registrados pelo evangelista Mateus. E um desses ensinamentos, uma dessas frases de Jesus é essa: não ponhais a candeia debaixo do alqueire. A grande maioria dos capítulos do Evangelho segue uma metodologia parecida, ou seja, um padrão que foi escolhido por Kardec para escrever os 28 capítulos que constituem essa obra. Na sua grande maioria, nós vamos encontrar palavras de Jesus, que nós chamamos de transcrições evangélicas. Num segundo momento, nós vamos encontrar considerações de Allan Kardec, que é o pensamento do codificador, as suas ideias a respeito das palavras de Jesus, que ele escolheu para constituir o capítulo. E nós vamos encontrar instruções dos Espíritos, que são mensagens que foram ditadas pelos Espíritos à época da codificação da doutrina, condizentes com as palavras de Jesus, condizentes com o ensinamento, com o entendimento do codificador, e que ele coloca ao final dos capítulos para ilustrar, para complementar o estudo que foi feito ao longo do capítulo. Não é o caso do capítulo 24. Nesse capítulo 24, nós vamos encontrar apenas transcrições evangélicas, ou seja, trechos de palavras de Jesus, que foram anotadas pelos evangelistas, e na sequência, considerações do codificador, ou seja, comentários de Allan Kardec a respeito dessas palavras de Jesus. Então, o que acontece? É um capítulo onde constam muitos elementos que próprios ao povo e à época em que Jesus falava. É um capítulo em que existe a necessidade de compreensão desses elementos, desses conceitos, e é um capítulo que exige de nós bastante contextualização histórico-social, ou seja, exige que nós resgatemos práticas, que nós resgatemos conceitos que eram muito próprios àquela época, porque senão nós corremos o risco de não compreender, corremos o risco dessas palavras de Jesus não fazerem sentido ao nosso entendimento. Então, esse capítulo, ele é composto por 5 itens, ou 5 tópicos. O primeiro deles, candeia sob o alqueire, e por que Jesus fala por parábolas, que tem, a princípio, sob um olhar superficial, uma relação mais direta com o título do capítulo. Mas nós pretendemos, ao longo do nosso estudo, tornar clara a relação que existe entre os demais itens, porque pode parecer que estão soltos, mas não estão. O segundo item é não vades ter com os gentios. O terceiro item, não são os que gozam saúde, que precisam de médico. O quarto item, coragem da fé. E o último item, carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la. O objetivo principal desse capítulo é nos fazer compreender a importância da difusão, da disseminação das verdades espirituais entre a humanidade e, mais do que isso, nos demonstrar qual foi a estratégia de Jesus para que esse objetivo pudesse ser alcançado. Ou seja, compreendermos a importância e a necessidade de espalhar-se as verdades espirituais pelo mundo entre todos os homens e qual foi o planejamento elaborado por Jesus para que isso acontecesse, inclusive antes mesmo dele vir à Terra. Eu queria voltar aqui. Tem problema, vou voltar ali, só para... esse aqui é diferente, tá. Então, tá bom, querida, obrigada. Então, o que acontece?
nesses 3 primeiros itens do capítulo, nós vamos compreender de que forma esse planejamento de Jesus foi colocado em prática, ou de que forma ele se faz necessário, de que forma fazer com que ele aconteça, mas de uma maneira geral, ou seja, em linhas gerais, falando na generalidade da difusão do conhecimento, dessas verdades espirituais. Depois, nos 2 últimos itens, partindo da tese, da ideia de que nós fomos alcançados por essa luz, por esse conhecimento, o que é ou como que nós vamos tratar esse conhecimento, ou seja, o que é que nós vamos fazer com ele a partir do momento em que nós nos apossamos dele. Então, são 2 momentos distintos do capítulo. Então, nós vamos começar falando a respeito dessa difusão das verdades espirituais de uma maneira geral. Então, nós temos o primeiro item, candeia sob o alqueire, e por que fala Jesus por parábolas. São 2 momentos distintos desse item. Então, o primeiro deles, a Solange já leu para nós, é a abertura do capítulo, quando Jesus diz que ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Essas palavras foram transcritas por Mateus, mas também foram transcritas por Lucas, que diz que ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Nessas passagens, nós já encontramos elementos que necessitam de esclarecimento. Porque nós não utilizamos, no Rio Grande do Sul, pelo menos não, a palavra candeia. Existem alguns estados brasileiros que ainda usam essa terminologia, mas nós não. Então, pode ser que alguns de nós não saibamos a que se refere. Então, aqui nós já temos um elemento próprio à época em que Jesus falava, que necessita de esclarecimento. A questão do alqueire, no nosso país, atualmente, possui um significado diferente do significado utilizado à época em que Jesus viveu. Então, também vai ser necessário falar um pouquinho a respeito do que ele significa, porque senão o ensinamento de Jesus não faz sentido. E a questão do candeeiro, que está associada à candeia, também requer esclarecimento. Então, nós trouxemos imagens que nos ajudam a compreender esses elementos e que depois nos ajudam a compreender o pensamento de Jesus. Então, a candeia nada mais é do que uma espécie, uma lamparina, que era utilizada na Palestina para fazer a iluminação das casas, porque nem sempre nós contamos com a energia elétrica. Então, outros meios eram utilizados para obter a iluminação. Então, ela é esse objeto que era construído por barro, por cerâmica. Dentro dele havia azeite, óleo, azeite, e ela tinha um paviozinho que ficava uma parte para dentro do objeto e uma parte para fora. Então, quando se acendia o paviozinho que estava encharcado de óleo transformava esse óleo em energia luminosa. Então, nós tínhamos uma chama. Semelhante ao que nós temos hoje com velas. A diferença é que o tempo foi passando, foram feitas novas descobertas e o pavio é envolto direto pela cera, que vai sendo consumida e vai permitindo que a luz seja produzida. Então, isso é a candeia, um objeto utilizado para gerar iluminação nos ambientes. O alqueire
hoje é compreendido como uma unidade de medida agrária, para medir quantidade de terra, de terreno. Mas naquela época, o alqueire eram essas cestas que eram colocadas no lombo dos animais, uma de cada lado, e que serviam para transportar principalmente grãos. Então, naquela época também era uma unidade de medida, mas servia para mediar as trocas de sementes, as trocas de grãos entre as comunidades. Então, o que ele está falando? Perdão. E o candeeiro era esse instrumento utilizado para transportar a candeia. Se colocava a candeia ali naquele suporte e ela possuía aquele ganchinho de metal que servia para colocá-la nos lugares mais altos. A exemplo do que se faz hoje, as nossas lâmpadas, elas se encontram nos forros das nossas casas, em lugares altos. Por quê? Para que a luz possa se projetar e iluminar de forma bastante ampla os ambientes. Porque o que acontecia naquela época, as residências mais humildes, elas eram constituídas apenas de um cômodo. O povo daquela época vivia em casas de apenas uma peça. Então, o colocar a candeia no candeeiro, num lugar mais alto, representava a possibilidade de que todos os habitantes da casa pudessem ser beneficiados por aquela luz, por aquela iluminação. Então, quando Jesus nos diz que ninguém acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, ele está se referindo àquela segunda imagem ali. É a mesma coisa se nós formos pensar hoje. Quando falta energia elétrica, ninguém de nós acende uma vela e coloca uma panela em cima. Por quê? Porque isso, além de impedir que a luz se expanda, que a luz se espraie, que a luz cumpra com o seu objetivo, que é o de iluminar, isso também faz com que o oxigênio, que é o combustível que mantém a luz acesa, se extingua. E daí, além de não iluminar, essa fonte de luz vai se apagar, vai se extinguir. E ela vai deixar de cumprir com o papel dela, que é essencialmente combater a escuridão ou combater a treva. Então, quando Jesus nos diz que não se coloca a candeia debaixo do alqueire, ele está se valendo de elementos próprios ao povo daquela época, para nos ensinar, para nos dizer que as verdades espirituais, elas precisam ser colocadas ao alcance de todos. Elas não devem ser abafadas, elas não devem ser impedidas de serem difundidas, não devem ser impedidas de se esparramar, de chegar ao maior número possível de pessoas. Então, quando se acende uma candeia, se faz isso para combater a treva, para combater a escuridão. E no que diz respeito aos conhecimentos, à difusão das verdades espirituais, não se deve não se deve impedir que a luz do conhecimento combata as trevas da nossa própria ignorância. Na verdade, é isso que ele está querendo nos dizer. Ignorância não no sentido pejorativo, como nós costumamos enxergar essa palavra, mas ignorância no sentido do desconhecimento. É para isso que serve a luz, para combater as trevas da nossa própria ignorância, para permitir que aos poucos nós nos assenhoremos, ou seja, que nós nos apropriemos das verdades espirituais em benefício de nós mesmos, para que nós sejamos capazes de, então, combater em nós tudo aquilo que nos mantém infelizes em sofrimento, a nossa ignorância. Ignorância do quê? Ignorância acerca da lei divina, da lei que nos rege,
do mecanismo que orienta as nossas vidas. Mas nós temos já nesse primeiro item do capítulo uma aparente contradição. Por quê? Jesus diz que não se coloca a candeia sob o alqueire, ou seja, é necessário permitir que o conhecimento chegue, que a luz do conhecimento chegue a um maior número possível de pessoas, de indivíduos. Mas, por outro lado, ele mesmo falava por parábolas. Isso pode parecer uma contradição no primeiro momento, e é o que os discípulos vão questionar. Os próprios discípulos vão questionar Jesus a esse respeito. Aproximando-se, disseram os discípulos: por que lhes fala por parábolas? Ao que Jesus respondeu: é porque a vós outros foi dado conhecer o mistério do reino dos céus. A vós outros, ele está se dirigindo aos apóstolos. Mas a ele, o povo, isso, que seria eles, isso não lhes foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Falo-lhe por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam, e não compreendem. E nele se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com vossos ouvidos e não escutareis. Olhareis com vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos, para que seus olhos não vejam, e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda, e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. Então, nós precisamos pensar de novo no contexto cultural daquela época. Não existiam livros naquela época. Não existia a prática da escrita. Até existia, mas não era algo a que todos tivessem acesso, não é que não existia, não era utilizada como forma preferencial de transmissão do conhecimento. Qual era a forma habitual, característica daquela época de transmissão do conhecimento? Aquilo que nós chamamos de tradição oral. Então, o conhecimento, a época em que Jesus viveu entre nós, ele era transmitido através da fala. Os ensinamentos eram repassados de gerações por gerações através da palavra oral, através do verbo. Verbo no sentido de expressão falada. Então, o que acontece? As parábolas, elas são uma ferramenta pedagógica, ou seja, um instrumento de ensino que não era utilizado apenas por Jesus na época. Isso também é importante que nós compreendamos, porque pode parecer que apenas Jesus falasse por parábolas, mas não. Os mestres de Israel, os entendidos da lei mosaica, eles também se valiam de parábolas para transmitir os seus ensinamentos. Então, não apenas Jesus. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, qual a vantagem da utilização das parábolas num meio em que o conhecimento é difundido de forma oral? As parábolas, elas são pequenas histórias, pequenas narrativas que se utilizam de elementos próprios, elementos do cotidiano, elementos do dia a dia das pessoas para quem se fala. Então, são pequenas histórias construídas com esses elementos e que elas têm, na sua forma aparente, um conhecimento simples, uma orientação simples, mas que guardam por trás dessa simbologia ensinamentos profundos. Então, o próprio exemplo disso é a candeia sob o alqueire.
que parece até uma coisa óbvia, ninguém vai acender uma vela para depois tapar a vela. Esse é o aparente, é o simples, é o do dia a dia. Mas por trás dessas palavras existe um ensinamento profundo. No caso da candeia, a questão do conhecimento espiritual, que deve ser disponibilizado ao maior número de pessoas possível. Então, por que Jesus falava por parábolas? É importante nós destacarmos nos ensinamentos de Jesus duas formas de ensinar, vamos dizer assim. Ele tinha uma forma de ensinar ao povo e uma forma de ensinar aos apóstolos. O que acontece? Quando ele se referia ao povo, e quando ele falava especificamente da lei de amor, que nós já mencionamos, que é a lei da vida, a qual nós todos estamos submetidos, que a todos rege, que é a lei de Deus, ele falava de forma direta, ou seja, ele não se valia de símbolos. Ele era cru, vamos dizer assim, nas suas palavras. Então, se nós formos analisar as palavras de Jesus, sempre que ele falava a respeito da necessidade da caridade, sempre que ele falava a respeito da necessidade da humildade, ele não se valia de símbolos. Ele falava de forma direta a respeito desses ensinamentos. Por quê? Porque essa é a parte principal do ensinamento e que deveria chegar a todos, assim como a luz no candeeiro. Então, nós vamos ver que ele nos diz, quando ele vai nos falar da regra áurea, ou seja, do ensinamento maior, ele vai ser muito claro, porque ele vai dizer: não faça aos outros o que não queres que te seja feito. Não existe simbologia aí. Esse ensinamento é direto. Então, o que ele vai dizer? Se tu não quer passar por dor e sofrimento, não impõe dor e sofrimento para o outro. Se tu quer ter as tuas ideias respeitadas, respeita o outro. Se tu precisa que te sejam perdoadas as tuas faltas, perdoa o outro. Muito claro. Não existe simbologia nenhuma nisso. Ensino direto. Por outro lado, os apóstolos que foram escolhidos por ele entre o povo, justamente por já apresentarem melhores condições de entendimento, a esses ele falava em outro tom, vamos dizer assim. Não existe sempre, porque para o povo ele falava da lei divina, da lei de amor de forma direta e por parábolas com relação a assuntos acessórios. Mas aos apóstolos ele falava de forma direta sempre. Por quê? Porque embora os apóstolos não fossem criaturas perfeitas, eram seres que, em comparação com o restante do povo, apresentavam melhores condições de entendimento. Então, ele poderia falar para os apóstolos em outro tom, ele poderia falar para os apóstolos em outros termos. Isso quer dizer que Jesus negava ao povo o direito à luz? Isso quer dizer que Jesus negava ao povo o direito ao conhecimento? Não. Isso quer dizer que, como parte do seu planejamento para que a luz do entendimento chegasse a todos, ele fazia uso desse conhecimento de forma gradual, de forma adequada à capacidade de entendimento para as pessoas a quem ele falava. E se nós formos pensar na educação atual, nós fazemos uso do mesmo processo. Nós não apresentamos para as crianças de 5 e 6 anos de idade os princípios matemáticos, por exemplo, da mesma forma que nós apresentamos a um adolescente de 15 e 16 anos. As crianças são iniciadas no conhecimento
de acordo com a capacidade que elas têm de aprender esse conhecimento e de utilizá-los. Porque não adianta falar em trigonometria para uma criança de 5, 6 anos, porque ela não vai entender. Ela precisa primeiro aprender a conhecer os números, ela precisa primeiro aprender as operações básicas, aquelas 4. Depois, mais tarde, quando ela já tiver se apropriado disso, quando ela já tiver familiaridade com isso, se apresenta para ela operações mais complexas. Mas seria perda de tempo falar para ela de cálculos mais complexos matemáticos. Então, não existe por quê. Então, é isso que Jesus faz. Ele vai graduar a liberação desses ensinamentos, desses conhecimentos, de forma que seja possível atender às necessidades de compreensão, de absorção, de utilização mesmo, por cada um daqueles para quem ele falava. E aí nós temos, então, que nos ajuda, de alguma forma, a entender essa questão, o outro item, que é não vades ter com os gentios, em que nós temos outro trecho de palavras de Jesus, que é relatado por Mateus, que ele diz: Jesus enviou seus 12 apóstolos, depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procureis os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Então, aqui de novo, existem palavras que precisam ser compreendidas para que possamos compreender o que Jesus está dizendo. Primeiro, a questão dos gentios. A época em que Jesus viveu, quem não era judeu, quem não fazia parte do povo judeu, era considerado pelos próprios judeus como sendo gentil. Então, o que acontecia? Nós tínhamos o povo judeu e para os judeus, todo o resto do mundo eram os gentios. Ou seja, eram pessoas que não compartilhavam do pensamento judaico. Eram pessoas, inclusive romanos, né, porque era todo o resto do mundo. A maioria vivia no meio rural e ainda possuía com a divindade uma relação politeísta, ou seja, eles acreditavam, eles cultivavam a crença em vários deuses. Então, não procureis os gentios, ou seja, não procureis aqueles que não sejam os judeus. E não entreis nas cidades dos samaritanos. Os samaritanos, eles eram judeus, mas eles eram uma seita judaica desprezada pelos próprios judeus. Porque o que acontece? O judaísmo, ele se constitui a partir das escrituras sagradas, consideradas sagradas por eles, que se constituem no pensamento, nas ideias de Moisés. Essas ideias básicas, elas foram sofrendo muitas releituras ao longo do tempo. Elas foram sofrendo diversas interpretações, elas foram sofrendo algumas interpolações, ou seja, alguns outros conhecimentos foram sendo assimilados. Isso foi gerando, foi propiciando o surgimento de diversas seitas no meio judeu. E os samaritanos eram um grupo de judeus que não aceitava essas alterações. Para eles, valia a tradição primitiva, aquela primeira, sem alteração nenhuma, sem inserção nenhuma. E eles eram um grupo desprezado pelos demais judeus. Eles eram percebidos como pessoas de má vida, utilizando uma expressão daquela época. Eles não eram bem vistos.
entre os próprios judeus. Então, Jesus diz aos apóstolos: não procureis aqueles que não são judeus, os gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos, ou seja, desse povo que é desprezado pelos judeus. E diante em busca das ovelhas perdidas de Israel. As ovelhas de Israel são o próprio povo judeu. O interessante é que ele está falando em ovelhas perdidas, ou seja, aqueles que se desgarraram do pensamento central judaico. E nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Ok. Nossa, mas se não é para tapar a candeia com alqueire, por que é que Jesus diz para os apóstolos não se preocuparem com esse povo que não crê num Deus único, justamente? Por que é para Jesus não se preocupar com os samaritanos? Isso não seria interditar a esse grupo de pessoas o acesso à luz do conhecimento? E nós vamos ver aqui de novo, por trás dessa orientação de Jesus, que Jesus dá aos apóstolos, a sua estratégia de divulgação, a sua estratégia de acesso ao conhecimento das verdades espirituais. E a chave para a compreensão dessa fala de Jesus está ali numa palavrinha simples que está entre vírgulas. Porque ele vai dizer: ide antes, em busca das ovelhas perdidas de Israel. O que ele quer dizer com ide antes? Ele está querendo dizer que é para os apóstolos focarem, num primeiro momento, o povo judeu, as ovelhas perdidas de Israel. Por quê? Porque esse povo já havia introjetado a ideia do Deus único. Então, esse povo já apresentava um elemento essencial para que pudesse ser falado para eles a respeito de outras nuances a respeito do ensinamento divino. Era um povo que já apresentava disposições íntimas propícias a receber esses ensinamentos. Em outras palavras, os olhos desse grupo de pessoas já estava mais preparado para receber a luz do conhecimento do que a esses outros que Jesus diz: deixa em segundo plano, deixa para depois esse grupo. Por quê? Porque nos conhecendo, Jesus já sabia de antemão que essas ideias que são necessárias para um entendimento ampliado das verdades espirituais, ele já sabia que essas ideias, de alguma forma, elas chegariam a esses outros grupos, aos gentios, especificamente falando. E que era uma questão de tempo para que essas pessoas construíssem em si, elaborassem em si as condições necessárias para receber esses outros ensinamentos. Então, era uma questão de tempo, era uma questão de investir em mentes e em corações, ou num terreno que já havia sido preparado. Então, era mais interessante investir nesse grupo de pessoas do que num grupo onde havia todo um trabalho ainda para ser feito e que deveria ser um trabalho de elaboração do passar do tempo, da construção lenta, da assimilação lenta de alguns princípios necessários. Mas, o que nós vamos falar? Sim. Mas existe também outra questão aqui que precisa ser considerada nesse sentido, porque era um período em que havia necessidade de fortalecer o cristianismo. E esse terreno para consolidação do cristianismo
o terreno propício para isso, que já apresentava condições para que ele pudesse florescer, era entre o povo judeu, que já vinha recebendo revelações, que já vinha assim, sendo beneficiado com o conhecimento espiritual há mais tempo. E aqui nesse momento, nós podemos falar então a respeito das 3 revelações divinas. Porque o que acontece? Nós entendemos que houve 3 grandes momentos na história da humanidade em que a candeia foi colocada no alto, ou seja, em que nós, enquanto humanidade, nos foi proporcionado o acesso às verdades espirituais. Esse primeiro grande momento aconteceu através de Moisés, que conseguiu construir, conseguiu sedimentar, onde entre o povo judeu, a ideia de um Deus único. Porque como nós vimos, como nós falamos dos gentios, na antiguidade o que prevalecia era o paganismo, era a crença em diversos deuses. Então, num primeiro momento, para que nós pudéssemos ser, nós, humanidade, para que nós pudéssemos ser preparados para começar a receber a revelação das verdades espirituais, se fazia necessário o entendimento de uma premissa básica, que é a existência em um Deus único. E essa foi a tarefa de Moisés. Ele conseguiu construir entre o povo judeu a ideia de um Deus único. E ele também começou a falar a respeito da lei de amor quando ele fala ao povo dele sobre os 10 mandamentos. Lei que resume os deveres do homem para com Deus, para com o próximo e para consigo, de uma forma apropriada ao que nós éramos capazes de compreender naquele momento. Então, ali a primeira revelação divina para o povo judeu, circunscrito, limitado. Depois, num segundo grande momento de revelação espiritual, nós temos a própria vinda de Jesus ao mundo, que se circunscreveu também aonde no primeiro momento? Ao povo judeu. Por quê? Porque é um povo privilegiado? Não, porque já havia sido feito todo um trabalho preparatório por Moisés, e essas mentes, esses corações já estavam preparados então para receber, para ter acesso ao conhecimento da lei de amor, da lei divina, de uma forma diferenciada, que Jesus resume no ama o próximo como a ti mesmo, faz para o outro o que tu quer que te faça, não faz para o outro o que tu não quer que te faça. E aí nós temos um terceiro grande momento de revelação das verdades espirituais à humanidade, que é o surgimento da doutrina espírita no mundo. Essa terceira grande revelação, ela não é circunscrita ao povo judeu, nem a nenhum povo em específico. Por que não? Porque já havia sido feito um trabalho de elaboração com Moisés, um segundo trabalho de elaboração com Jesus, mas o que aconteceu com o cristianismo? O cristianismo, ele rompeu as barreiras do povo de Israel, ele não ficou circunscrito ao povo judeu, e ele foi propagado por todos os povos do mundo. Então, por essa razão, a terceira revelação, ou a doutrina espírita, ela pôde ser, sim, divulgada a todos os povos, porque já havia sido feito um trabalho prévio entre todos esses povos. Então, por que nós usamos o exemplo das terceiras grandes revelações? Para traçar um paralelo com a própria ação de Jesus na época em que ele viveu. É o mesmo processo que nós observamos num plano micro com Jesus, num plano macro, se nós olharmos as 3 revelações divinas. Então, por isso Jesus diz, não vão aos gentios nesse primeiro momento. Por quê? Porque ainda não foi feito o trabalho de base necessário entre essas pessoas.
para que eles sejam capazes de compreender o que eu digo, os ensinamentos que eu trago. Vai primeiro trabalhar entre os judeus, sedimentar ali o cristianismo, para que uma vez sedimentadas essas ideias, elas possam se espalhar depois, num segundo momento, para o mundo inteiro, criando as condições para que o mundo inteiro possa receber as verdades espirituais. É isso que Jesus está dizendo. Ele não está de forma alguma interditando o acesso ao conhecimento a ninguém. Tanto que logo em seguida, os conhecimentos do cristianismo foram levados, sim, aos povos pagãos. Mas aí nós temos, então, um outro item, que é o terceiro, que não são os que gozam saúde que precisam de médico. E aí nós temos outra passagem de Jesus. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando-o, dissessem aos discípulos: como é que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? E aqui nós temos necessidade de explicar outros conceitos. Por exemplo, quem eram os publicanos? Em linhas gerais, os publicanos eram os judeus que tinham como profissão a cobrança de taxas, a cobrança de impostos. Então, o que acontece? A Palestina, ela era uma região ocupada pelos romanos, na época em que Jesus viveu. Então, os judeus perderam a terra deles para os romanos. Eles viviam numa região ocupada, eles estavam sob o império dos romanos. E uma das questões que eles menos conseguiam administrar, com as quais eles tinham maior dificuldades de lidar, era o fato de terem que pagar imposto para os romanos. Porque, afinal de contas, eles consideravam que aquela terra era deles. Então, nós já não gostamos de pagar imposto por morar na nossa casa, por ter energia elétrica, por ter água encanada, enfim. Já achamos ruim. Para eles era horrível ter que pagar imposto para morar numa terra, para ter acesso a uma região que eles consideravam deles. Então, o que eles fizeram? Eles não tinham forças para se opor ao Império Romano, eles canalizaram toda a raiva que eles sentiam com relação a esse assunto para aqueles que faziam a cobrança do imposto. Então, eles odiavam os publicanos. Eles não se relacionavam com os publicanos. Eles simplesmente excluíam os publicanos do seu grupo de relações. E aí faz sentido, então, esse questionamento a Jesus, porque Jesus não fazia distinção com relação à ocupação das pessoas. Ele não fazia distinção nem com relação à situação de saúde ou mental ou de vida das pessoas. Ele acolhia as meretrizes, as prostitutas, ele acolhia os estropiados, os cegos, os doentes, os mais desassistidos. Na verdade, esses eram os preferidos dele. Por quê? Porque não são os que gozam de saúde que precisam de médico. E Jesus atuava como um médico das almas. Então, a preferência dele era pelas pessoas mais necessitadas. Então, o questionamento por parte de quem? Dos fariseus, né? Porque está ali, ó, que fez que os fariseus, notando que Jesus sentava à mesa com os publicanos, questionassem os discípulos: como é que o teu mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Quem eram os fariseus? Os fariseus também eram uma seita judaica, um grupo de judeus, eram bastante orgulhosos, eram aqueles
que gostavam de levar tudo ao pé da letra, eram aqueles que valorizavam as práticas exteriores, os rituais estabelecidos na tradição, e para eles isso era o mais importante. Então, eles encontravam em cada gesto, em cada ato de Jesus, motivo para fazer disso, criar um caso com isso. E é o que acontece nesse episódio aqui. Então, esse não são os sãos que precisam de médico, na verdade, é uma postura de Jesus que evidencia a preocupação de levar a luz do entendimento, a luz da consolação, nesse caso, aos que mais precisam dela e que a buscam. Essa é a grande chave de entendimento para essa questão. Porque pode parecer que essas pessoas não tivessem condições de compreender os ensinamentos, de compreender, não tivessem condições de receber a luz. Mas a grande questão aqui é que o que as torna acessíveis, o que as torna aptas a terem acesso à luz, é o desejo que elas possuem de serem tocadas por essa luz. É a abertura íntima que essas criaturas já possuíam, o desejo de serem esclarecidas, o desejo de serem iluminadas, o desejo de serem beneficiadas pela orientação e pelo conhecimento. E aqui, então, nós encerramos essa primeira parte do capítulo que fala a respeito da importância e da necessidade de difundir a luz do conhecimento de forma geral. Ok, isso aqui já foi dito. E agora, nesse quarto item, que tem por título Coragem da Fé, nós já entramos num outro viés. Porque ele vai dizer o seguinte: aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei diante do meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Então, agora, nesse item, Jesus já está partindo da ideia, do pressuposto, de que as pessoas foram alcançadas pela luz do conhecimento. Elas foram beneficiadas pelo acesso às verdades espirituais. Ok? Uma vez que isso acontece, o que nós vamos fazer com isso? Ou seja, nós já compreendemos que a lei é de amor. Nós já compreendemos que sempre que nós nos afastarmos dessa postura de amor para com os nossos semelhantes, nós vamos gerar dor e sofrimento para nós. O que é que nós vamos fazer com isso agora? Com esse conhecimento. E é claro que aqui Jesus estava falando, nós não podemos esquecer de novo do contexto. Porque o que acontecia naquela época? Aqueles que fossem, que afrontassem o que prescrevia o Império Romano, eles eram perseguidos e eles eram brutalmente mortos. Houve uma época que não tinha mais espaço para se colocar cruz de tantas pessoas que eram perseguidas e eram crucificadas, que eram mortas. Então, o que acontecia? Jesus já estava trabalhando aqui com essa questão da perseguição, porque ele já sabia que aqueles que abraçassem as suas ideias seriam perseguidos.
E ele sabia também que haveria necessidade por parte dessas pessoas de testemunharem a sua fé. Então, o que ele está falando aqui nesse item é de convicção íntima. Porque se nós tivermos a oportunidade de ser iluminados pelas verdades espirituais, é importante que nós conservemos a convicção desses ensinamentos e que nós nos mantenhamos fiéis a eles, independente das circunstâncias, em todos os momentos das nossas existências. É isso que ele está falando com relação a me reconhecer, a me honrar, essa questão da convicção. Porque não basta que nós nos digamos, que nós nos afirmemos crentes. É preciso que nós testemunhemos a nossa crença. Não apenas através da nossa fala, mas principalmente através das nossas ações. Isso nós vamos fazer, nós vamos ser requisitados, chamados a fazer no dia a dia. E por fim, esse item extremamente importante que nos diz: carregar sua cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la. Então ele vai nos dizer: benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, de que serviria um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? E aqui nesse ponto, nós vamos retomar a imagem da candeia. Por quê? O que isso tem a ver com tomar a sua cruz para se salvar? Sempre que é gerada energia luminosa, existe uma perda por um lado. Se ganha a luz, mas se perde por outro lado. No exemplo da candeia, o azeite que tem ali dentro, ele acaba se gastando, porque ele é consumido na produção da chama. O próprio pavio também acaba se consumindo. Se nós vamos pensar na vela, que é um elemento mais atual, com o qual nós temos familiaridade, nós sabemos, a cerinha ela vai se desmanchando, o pavio vai queimando, a própria lâmpada, ela precisa ser trocada de tempos em tempos, porque o filamento que gera energia luminosa, ele também vai gastando, ele vai se consumindo. Então, o que isso nos diz? Que na elaboração da nossa própria luz, nós precisaremos abrir mão de alguma coisa. Nesse processo de assimilação e de vivência das verdades espirituais, nós precisaremos fazer alguns sacrifícios. Nós precisaremos abrir mão de algumas coisas. E é isso que Jesus quis dizer quando ele nos falou: quem quiser me seguir, tome a sua própria cruz. Quer dizer, é preciso aprender a conviver com as consequências das nossas escolhas. É preciso sabermos, estarmos conscientes de que algum sacrifício, de que alguma renúncia, muita, vai precisar ser feita. Para quê? Para que nós nos apropriemos desses conhecimentos que nós viemos recebendo
desde sempre, pela misericórdia do Pai, seja através de Moisés, através de Jesus, ou através da própria doutrina espírita, e para que nós tenhamos coragem de nos impregnar desse conhecimento, ou seja, de nos impregnar dessa luz, para que nós nos transformemos em luz no caminho de outras pessoas, no caminho desses outros que ainda vivem nas trevas da ignorância, na escuridão. Esse é o grande processo. E esse capítulo, nós gostaríamos, mas nós não vamos ler, então nós vamos sugerir capítulo 180 desse livro Caminho, Verdade e Vida, para fazer o fechamento, que é o Façamos Nossa Luz, em que Emmanuel nos fala justamente a respeito... Ah, desculpa, não estou acostumada. Foi? Uhum. Ok. Por quê? Porque os capítulos do Evangelho, eles se encadeiam. Antes do 24, veio o 23, que é a estranha moral, que também é um capítulo que exige muito aprofundamento em termos de contexto, em termos dos elementos daquela época. O próximo capítulo que vem é o 25, que é o capítulo Pedi e Obtereis, que é um capítulo que vai nos falar essencialmente a respeito do trabalho. Então, toda a preparação para que nós possamos entender a necessidade do trabalho no bem, do esforço no bem, ela vem desse capítulo 24, em que nos é mostrado todo o esforço da espiritualidade, todo o esforço de Deus, nosso Pai, para que nós possamos ter acesso à luz do conhecimento. Para quê? Para que nós possamos nos permitir iluminar por Ele. Para quê? Para que em seguida nós possamos aplicar as nossas energias, as nossas forças, no sentido de levar essa luz para aqueles que convivem conosco, que se encontram ainda nas trevas da ignorância ou do entendimento limitado com relação às questões da vida. Então, queridos amigos, esse era o nosso estudo a respeito do capítulo 24, que possamos todos ficar em paz. Elevando os nossos pensamentos a Deus Todo-Poderoso, vamos lhe agradecer por essa oportunidade bendita. Agradecer a nosso Cristo amigo, também a nossa querida Patrícia. Muito obrigada, bom Pai, por tudo que nos dá, seja tudo abençoado. Um domingo de Páscoa maravilhoso a todos nós, com a tua bênção e proteção. E que assim seja.